não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Salmo 7. Hino que Davi cantou a Deus por causa de Cush, o benjamita. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto, e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque Tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de Ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga, meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois Tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos.
Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade. São feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje em ensinamentos da tempestade no mar da Galileia. E vamos ler o texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse alimento espiritual para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, que possamos sempre aprender e viver esta palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto em que Jesus traz grandes ensinamentos para os discípulos. Foi uma tempestade lá no mar da Galileia. Mas, para cada um de nós, na vida, todos nós passamos também por muitas tempestades. Algumas tempestades chegam a desestruturar a nossa vida. Por exemplo, quando nós temos problemas de saúde, quando acontecem problemas no trabalho ou problema financeiro, quando tem dificuldades na família, quando tem lutas no casamento e tantas outras tempestades acontecem nas nossas vidas. Essa tempestade foi no Mar da Galileia. Quando nós falamos Mar da Galileia, na verdade é um lago de água doce que fica a 98 quilômetros lá de Jerusalém. Esse lago de água doce é profundo. Ele tem, na profundidade máxima, entre 25 a 50 metros. A largura desse lago é 13 quilômetros e o comprimento 21 quilômetros. Se nós fôssemos comparar aqui na Amazônia, aqui no Amazonas, em Manaus, o Rio Negro aqui tem uma largura de 13 quilômetros, então seria mais ou menos 13 a 15 quilômetros. Seria a largura aqui do Rio Negro, em uma distância de 21 quilômetros. Essa região é muito baixa, né? Como se fosse uma grande cratera, fica a 210 metros abaixo do nível do mar. E o lago é cercado por muitos montes, e esses montes, eles formam túneis, porque vêm os ventos frios lá da colina de Golã, que tem neve, ela é gelada, e dali nasce o Rio Jordão. E essa água vem no Rio Jordão, abre o lago
e depois o lago continua ele se fecha no Rio Jordão e segue na direção norte e sul. Essa região tem muitos ventos, né? E também essa região, esse lago, ele tem muitos peixes. E porque tem muitos peixes, foram criadas várias cidades no entorno desse lago, porque as pessoas vivem ali da pesca no Mar da Galileia. E tem muitos barcos também. Jesus realizou muito dos seus milagres. A maior parte do seu ministério foi no entorno do Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia tem um simbolismo muito grande no Novo Testamento. Essa situação que os discípulos passaram, o contexto bíblico desse milagre no Mar da Galileia, também esse milagre foi relatado em Mateus 8, 23 a 27 e em Lucas 8, 22 a 25. Recentemente, Jesus tinha escolhido os 12 apóstolos. Jesus, logo depois, na presença dos apóstolos, que só são 12 apóstolos, e foi Jesus quem escolheu, então esses apóstolos viram Jesus expulsando o demônio, eles viram Jesus fazendo milagres, mas eles estavam no início ainda do ministério. E Jesus estava ensinando a população com parábolas, pequenas histórias que Jesus contava. Mas, em particular, Jesus chamava os seus discípulos e explicava melhor sobre o reino de Deus, sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Podemos destacar do texto lido que é um milagre que revela a grande autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, que era a base dele. Foi a cidade que ele escolheu para atuar naquela região, mas a base dele era Cafarnaum. Já estava escurecendo e Jesus deu ordem para que passassem para a outra margem, para que eles atravessassem os 21 quilômetros para chegar numa terra de estrangeiros. Eles não eram judeus, mas eles iam para essa terra, que eles estavam atravessando para ir para essa terra, que era a terra dos gadarenos. Os gadarenos eram estrangeiros. E Jesus tinha uma missão muito importante ali. Jesus iria libertar um homem endemoniado, tinha muitos demônios dele. Então Jesus estava fazendo missões mundiais. E Jesus tinha amor também por aquelas pessoas que não eram lá do povo judeu, mas que necessitavam da presença de Jesus. E os discípulos sabiam, eles não eram, como nós chamamos aqui, de lobinhos inexperientes. Não, os discípulos eram pescadores altamente experientes. E eles sabiam que saindo àquela hora e chegando e atravessando 21 quilômetros, eles iam levar em torno de 5, 6 horas no seu barco até chegar na região de Gadara. Mas eles obedeceram, despediram o povo que estava ali, entraram no barco e seguiram. A Bíblia diz que outros barcos também seguiram. Não sabemos o que aconteceu com esses barcos na tempestade. Mas hoje nós queremos destacar alguns ensinamentos que esse texto bíblico traz para todos nós. Jesus acalmando uma tempestade. O primeiro ensinamento para as nossas vidas é que estar com Jesus não nos livra das tempestades. Alguns estão pregando um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que é falso, um evangelho que estão pregando aí que o cristão não passa por problemas, não passa por dificuldades,
que um cristão não sofre, às vezes até alguns escrevem, pare de sofrer, mas isso não é bíblico. Estar com Jesus não nos livra das tempestades. Em Lucas 8, 23, quando fala sobre esse milagre, o escritor diz que eles passavam um grande perigo. Querido amigo, meus irmãos, todos nós passamos por tempestades e perigos na vida. Mas nós temos uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20b. Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos. As tempestades da vida são para fortalecer a nossa fé. Mas também temos como ensinamentos do texto que para Jesus agir nas suas tempestades, devemos clamar. Para que o Senhor Jesus possa agir nas tempestades da sua vida, vocês têm que clamar, nós temos que clamar. Jesus estava dormindo na popa do barco, lá na traseira do barco. A frente é a proa, atrás é a popa. E ainda estava num travesseiro, descansando. Essa é uma prova da humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sangrou, Jesus teve cansaço. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, nas tempestades da vida, Ele sabe o que nós estamos passando. Ele conhece as nossas angústias. Ele, como diz lá em Hebreus, ele é o sacerdote perfeito, porque ele conhece todas as nossas dificuldades, ele conhece a sua dificuldade. Você tem que clamar a Jesus. Os discípulos, eles ficaram incomodados, porque Jesus estava dormindo. Eles falaram em Marcos 4, 38, Mestre, não te importa que pereçamos? Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, clame a Jesus. Jesus se importa com você. Mas, como ensinamento do texto também, a fé é testada nas tempestades. Às vezes, o cristão pensa que ele está bem, que ele é um bom cristão, mas quando a tempestade da vida chega para cada um de nós, aí que nós vamos ter o teste da nossa fé. E quando Jesus foi acionado, Jesus acordou, Jesus primeiro repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. Mas depois, Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé. O desejo de Jesus para cada um de nós é que possamos crescer na nossa fé, que não sejamos eternas crianças na fé, mas todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, lendo as Escrituras, orando, tendo experiências, passando pelas dificuldades da vida, louvando a Deus e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Jesus repreendeu os discípulos. Muitas vezes, em outras ocasiões, Jesus repreendeu os discípulos. E essas repreensões servem para todos nós. Jesus falou com aqueles discípulos, homens de pequena fé. Várias vezes Jesus falou isso. Como cristãos, nós temos limitações. Não somos super crentes de modo nenhum. Nem devemos acreditar nisso. O inimigo quer que venhamos acreditar nisso, mas não devemos acreditar nisso.
Temos que ter uma dependência integral no Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, nós temos limitações, muitas limitações. Todos passam por isso. Mas essas limitações nos fazem crescer. Querem ver uma coisa? É muito difícil encontrar um ateu no hospital. Em muitos anos, da minha experiência própria, em muitos anos de visitas em hospitais, só uma vez um paciente, quando eu perguntei se aceitava uma oração, falou que não aceitava uma oração. Tempestades na vida. Todos nós passamos por tempestades. Mas essas tempestades, elas servem para fortalecer a nossa fé. Mas as tempestades também nos fazem conhecer mais profundamente o Senhor Jesus. Os discípulos não sabiam bem quem realmente era Jesus. Eles foram crescendo nesse conhecimento. Jesus foi revelando, Jesus é a revelação máxima. Havendo Deus falado de muitas formas e muitas maneiras, falou-nos hoje através de Jesus. Jesus, o Novo Testamento, é a revelação máxima. Não existe maior revelação do que as Escrituras, do que o Novo Testamento. Jesus estava então se revelando para os discípulos. Os discípulos estavam no início da sua jornada. E Jesus mostrou então que ele tem poder, tem todo o poder, tem poder até sobre as forças da natureza. O poder de Jesus está sempre naquilo que ele diz, mas também naquilo que ele faz. Os discípulos ficaram atônitos quando viram o poder de Jesus. Eles falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, meu amigo, meu irmão, tenha compreensão que Jesus é maior do que tudo que se pensa. Jesus é maior que o seu problema. Jesus é maior do que a sua dificuldade que você está passando. Conheça mais profundamente o Senhor Jesus Cristo. Jesus tem poder. Jesus tem poder para salvar a sua vida. Basta você se arrepender e você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que falar, tem que confessar os seus pecados. Ah, Jesus, perdoa-me. Eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus vai ouvir a sua oração. Mas Jesus também tem poder para você nesta vida. Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida com Jesus é uma vida maravilhosa. É uma vida que, apesar dos problemas, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, nós temos essa paz no coração. Nós temos a certeza que Jesus está conosco. Nós nunca estamos só. Jesus sempre está conosco. Mas Jesus, além de ter poder para nos salvar, Jesus tem poder para cuidar de cada um de nós aqui nesta vida. Jesus também tem poder para nos levar ao céu. Só Ele. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o único caminho, somente Ele nos leva até os céus. Eu, estudando esse tema, me recordei do meu pastor da época de adolescência, de juventude, o pastor Edelto Barreto Antunes, lá de Petrópolis. Ele ainda muito novo, ele teve uma doença muito grave, e ele teve que se tratar na cidade de Macaé, e lá em Petrópolis a igreja ficou orando para que Deus curasse o pastor Edelto. E ele gravou um vídeo que está até hoje no YouTube, e nesse vídeo ele fala assim para a igreja: minha amada igreja, eu sei que a igreja está orando por mim. Se eu for curado, a igreja verá a glória de Deus. Mas se eu não for curado,
eu verei a glória de Deus. Que coisa maravilhosa sabermos que, apesar das tempestades aqui na vida, um dia nós veremos a glória de Deus. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Que ensinamento maravilhoso dessa passagem bíblica. Nela nós vemos que nós temos a certeza que quando Jesus está no nosso barco, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos passar por essa dificuldade. Meu amigo, você vai passar por essa dificuldade na sua saúde. Você vai passar por essa dificuldade no seu trabalho, essa dificuldade financeira. Você vai passar por essa dificuldade na sua família. Em nome de Jesus, você vai passar por essa dificuldade no seu casamento. Em nome de Jesus, você vai passar por qualquer dificuldade que apareça. É Jesus que está garantindo. Lá na história bíblica, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: passemos para a outra margem. Chegar do outro lado é uma promessa de Jesus. Do outro lado, quem sabe alguém precisa de você. A Bíblia ensina que quando nós passamos pelas aflições, pelas dificuldades, depois que nós passamos, nós vamos confortar outras pessoas que estão passando por dificuldades semelhantes ou por outras dificuldades. Jesus chegou do outro lado. Do outro lado, Jesus expulsou demônios de um homem. Do outro lado, Jesus pegou esse homem e transformou no primeiro missionário de missões mundiais e mandou que ele fosse falar as maravilhas de Jesus para a sua família e para os seus amigos. Que a graça do Senhor Jesus alcance o seu coração. O meu desejo é que nas tempestades da vida você tenha certeza que Jesus está no seu barco e que você tenha a certeza que vai chegar do outro lado. Eu gostaria de orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos, Senhor, agora pelas dificuldades, pelas lutas, pelas aflições que muitas pessoas estão passando neste momento. Ó Senhor, traz, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Traz a certeza, Senhor, que no nosso barco nós contamos com a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, acalmar essa tempestade. Se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Todos ouvem